Fala galera, Novitimengão aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. 71 milhões de reais, Jorge Jesus quer fechar acordo com o Flamengo para levar Gerson ao Al Hilal. Jorge Jesus é um dos grandes ídolos de toda a história do Flamengo. Para muitos, ele é o treinador mais importante do CRF, por mais que o mestre Carlinhos tenha um espaço muito grande no clube por tudo que fez. Jesus está atualmente no Al Hilal, vivendo uma grande fase e vai ser campeão de quase tudo por lá. O Mister não tem Neymar, seu melhor jogador, e segue nadando de braçada por lá. Nesta terça-feira 7, foi divulgado pelo portal Flaweb que o rubro-negro pode perder um jogador para o time de JJ. De acordo com a reportagem, o Al Hilal prepara oferta por Gerson. A apuração ainda consta que o clube da Arábia Saudita está disposto a oferecer 13 milhões de euros, 71 milhões de reais, para comprar o Coringa, que voltou recentemente após ficar afastado por um probleminha de saúde. Ele é considerado essencial para o técnico Tite, mas ainda assim, recebe críticas de parte da torcida, principalmente porque o jogador não aparece muito na área como na primeira passagem. Por outro lado, estatisticamente Gerson se mostra o porquê ele tem tanta moral com o comandante flamenguista. Foi o jogador que mais correu em campo contra o Red Bull Bragantino e ajudou bastante do lado defensivo. O Flamengo fez um grande esforço para repatriar o meia, que estava no futebol francês e gostaria de retornar ao futebol brasileiro. Landinha, fã do craque, fez questão de ter o jogador novamente. O meio-campista é flamenguista desde criança, por mais que tenha nascido e criado no Fluminense. Faz parte daquele time histórico de 2019 e é um dos ídolos da nova geração. Por isso, Jorge Jesus quer trabalhar com o camisa 8 novamente. A proposta salarial do Al Hilal deve ser de altíssimo nível e o futuro do jogador ficará nas mãos do CRF e também do volante. Flamengo muda de ideia e Gringo não irá mais jogar no Flamengo, Tite é comunicado. Flamengo tem um confronto importante nesta terça-feira 7, onde enfrenta o Palestino, no estádio Francisco Sanches Rumoroso, onde a equipe vai em busca dos 3 pontos para garantir a classificação para a próxima fase de forma tranquila. Isso porque Tite vem buscando a conquista do resultado para ter maior tranquilidade na equipe. Por conta disso, montou uma estratégia nos bastidores para conseguir conquistar o resultado. Enquanto isso, Gabigol vem se preparando nos bastidores após retornar da suspensão. Isso porque a intenção do camisa 10 é recuperar a vaga entre os 11 titulares. Com o baixo rendimento de Pedro, o jogador pode ter uma chance de se consolidar entre os principais. Atualmente o Flamengo conta com um elenco completo e recheado de grandes nomes, mas o desempenho ainda não está conforme a expectativa. Desta forma, Tite vem trabalhando de forma conjunta com a diretoria visando a próxima janela de transferência. Com isso, grandes nomes começaram a ser especulados nos bastidores do rubro-negro. Dentre eles, o de Gonzalo Montiel, que era uma prioridade do treinador e o Sevilha estava disposto a negociá-lo. Mas mesmo sem proposta, o jogador tem como objetivo permanecer na Europa. A decisão foi tomada. Flamengo já vem há um tempo buscando e sondando sobre a situação do jogador, mas o atleta vem fazendo jogo duro. Isso porque ele dá prioridade à permanência na Europa, mas está fora dos planos de Sevilha que busca negociá-lo. Flamengo não convence e Palmeiras é favorito no Brasileirão, disse Cinho. O futebol brasileiro em 2024 conta com os favoritos sendo praticamente as mesmas equipes que estão brigando por títulos nos últimos anos, até porque conseguiram manter a base e acrescentar novas peças. No geral, times como Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, ao menos no papel, saem na frente dos concorrentes, tanto que já começam a mostrar sua força nas competições disputadas até aqui, mesmo que com algumas escorregadas. Nessa linha, Cicinho, que antes havia dito que o Verdão não venceria nenhum título, aparentemente mudou de ideia. No programa Arena SBT da última segunda-feira, 06, deixou claro que os paulistas são favoritos no BR-24. Depois da vitória diante do Cuiabá por 2-0 fora de casa, o ex-lateral deixou claro que os jovens jogadores são a carta na manga de Abel Ferreira, que busca se tornar o treinador mais vitorioso em termos de títulos. É para o nosso desespero e apesar da nossa torcida contra, o Palmeiras é favorito no Brasileirão. No início do ano eu falei que ia ser osso e iniciou o ex-jogador, que justificou essa opinião. Não acredito que vá ganhar todos os títulos não, até porque a Libertadores já é do tricolor. Mas quando eu achei que eles iam colocar o pé no freio, o Abel acha esses meninos e arrebenta com a gente, disparou Cicinho.
Vale lembrar que o Alviverde só perdeu 2 jogos na atual temporada, já garantindo o título do Paulistão diante do Santos. Além da Série A, disputa em paralelo a Copa do Brasil e Copa Libertadores, visando erguer mais troféus. Pouco tempo depois, o ex-jogador seguiu com a análise e criticou o trabalho de Tite no Flamengo, acreditando que mesmo com um plantel com muita qualidade, não consegue fazer com que o time seja convincente. Porém, acabou vendo Emerson Sheik discordar, acreditando que os números do treinador no rubro-negro em 2024 são bons, até porque só perdeu 2 vezes, alegando que a torcida por lá está mal acostumada. Rival do Flamengo na Copa do Brasil, Jô é preso antes de jogo da Série B, saiba o que aconteceu. O técnico Tite já está em Coquimbo, no Chile, onde o Flamengo encara o Palestino nesta terça-feira 7, pela Libertadores. Neste momento, o Mengão precisa urgentemente dos 3 pontos para melhorar sua atual situação na competição. No Brasileirão Série A 2024, o status não é diferente. O time vem de 2 empates e uma derrota no Clássico para o Botafogo. Tite começa a ser questionado nos bastidores por suas escolhas e a falta de padrão de jogo em campo. Na Copa do Brasil, o mais querido fez apenas 1-0 sobre o Amazonas, no Maracanã, e recebeu vaias. O duelo de volta em Manaus só ocorre no dia 22. Entretanto, há pouco, uma notícia policial chegou ao Flamengo se tratando de Jô, ex-Corinthians e hoje no time amazonense. O centroavante foi preso na noite desta segunda-feira 6, em Campinas, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Como foi a prisão? Policiais civis esperaram a chegada do ônibus com o elenco amazonense para o jogo contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, pela 3ª rodada do Brasileirão Série B, para cumprir o mandado contra Jô, que não desceu com a delegação. A polícia conseguiu encontrá-lo e o conduziu ao 10º Distrito Policial. Aos 37 anos, Jô estava escalado pelo técnico Adilson Batista como titular para enfrentar a Ponte Preta. Em seu lugar, entrará o suplente William Barbiu entre os titulares. No jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, Jô ficou os 90 minutos como opção de Adilson no banco. Os titulares foram Sassá e Matheus Serafim. Na etapa final, Barbiu e Enio entraram para o Amazonas. Em janeiro, Jô confirmou a paternidade de João Gabriel, filho dele, com a modelo e influenciadora Mayara Kinderoli em uma relação extraconjugal do atacante na época. É o 8º filho do ex-jogador do Corinthians. Gabigol diz não ter dimensão de sua história no Flamengo e comenta sintonia com Libertadores. A gente combina. Foi assim que Gabigol encerrou entrevista ao G no fim de fevereiro sobre a Libertadores, torneio que ele conquistou 2 vezes com o Flamengo e no qual se tornou o brasileiro com mais gols na história, 31. Suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping, ele ficou fora das 3 primeiras rodadas. Agora liberado após efeito suspensivo no CAS, o camisa 10 estará à disposição no torneio pela primeira vez nesta terça-feira contra o Palestino, às 21 horas, em Coquimbo. Quis o destino que Gabigol iniciasse a sua 6ª Libertadores pelo Flamengo no Chile, país onde mais marcou gols pela competição, 4, com exceção do Brasil. O status, porém, é bem diferente dos outros anos com a camisa rubro-negra. O atacante já era reserva do técnico Tite antes mesmo da suspensão. Foram apenas 2 jogos como titular com o treinador desde outubro. Gabigol voltou a campo por cerca de 35 minutos no jogo contra o Amazonas. Não foi utilizado contra o Bragantino. Será relacionado nesta terça, mas a utilização ainda segue o planejamento da comissão técnica. Em boa forma física, o atacante busca recuperar o ritmo de jogo. Por enquanto, segue apto a ficar apenas pouco mais de 30 minutos em campo. A Libertadores reaparece no caminho de Gabigol em momento em que o jogador acumula recordes. É o maior artilheiro do clube, 30 gols. E o brasileiro que mais marcou na competição, 31 gols. O atacante fez gols em 3 finais, 2019, 2021 e 2022, e foi campeão 2 vezes, 2019 e 2022, pelo Flamengo. Pablo Sanches, técnico do Palestino, analisa time do Flamengo antes de jogo pela Libertadores sem Arrascaeta, que está em processo de transição física. O Flamengo encara o Palestino pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta terça 7, às 21 horas, no estádio Francisco Sanches Rumoroso. Sabendo do momento de pressão vivido pelos brasileiros, o treinador da equipe chilena, Pablo Sanches, projetou o confronto e revelou, inclusive, que vai tentar jogar de igual para igual com o rubro-negro. Viramos a chave do torneio nacional para voltar para a Libertadores. Obrigação gigante de ter que conquistar um bom resultado contra o Flamengo, mas é também um desafio lindo, iniciou.
É o único jogo em casa e seria muito importante conseguir pontos, sabendo que vai ser muito difícil. A verdade é que em partidas contra adversários desse nível pode-se perder o controle do jogo em alguns momentos, disse, completando. Precisamos estar preparados, sabermos como nos defender e ter nossos momentos. Tivemos na partida de ida contra o Flamengo, principalmente no segundo tempo, quando tivemos oportunidades e próximos do empate, lembrou. Isso que temos que buscar, ser esse palestino que em algum momento jogou de igual para igual, sabendo que em momentos não será dessa maneira, mas estar pronto para aproveitar e transformar em gol quando acontecer, finalizou. Sanches. Vale lembrar que o mais querido é o segundo colocado do grupo E, com 4 pontos, um a mais que os chilenos que estão em terceiro. No duelo pelo primeiro turno, os cariocas venceu os gringos por 2-0, com gols de Pedro e Léo Ortiz. Visando somar 3 pontos, Tite fez o último treino hoje, 6, no Complexo Las Rosa, CT do Coquimbo Unido, clube da primeira divisão do país. A boa notícia é que, recuperado de lesão na panturrilha direita, Cebolinha deve ser relacionado. E você, torcedor? O que acha da declaração de Pablo Sanches sobre o Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.